Josué, capítulo 19. As terras da tribo de Simeão. A segunda sorte saiu para Simeão, indicando a distribuição das terras que caberiam às famílias da tribo de Simeão, conforme seus clãs. A sua herança, portanto, situava-se no meio das terras da tribo de Judá. Receberam por herança as cidades de Berseba ou Seba, Moladá, Azar, Sual, Balá, Azem, Eltolade, Betul, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar, Susa, Bet-Labaote e Saruém. Ao todo, 13 cidades com seus povoados e aldeias vizinhas: Aim, Rimon, Eter e Assã, 4 cidades com seus povoados, e todas as aldeias ao redor dessas cidades até Balaat-Ber, que é conhecida como Ramá, no Negueb. Essa foi a herança da tribo dos filhos de Simeão, de acordo com suas famílias, clã por clã. A herança dos simeonitas, portanto, foi tomada da sorte que coube dos filhos de Judá, porque a parte dos filhos de Judá era além do que eles necessitavam para viver bem. Por esse motivo, os filhos de Simeão receberam a sua herança dentro do território de Judá. As terras da tribo de Zebulon. O terceiro sorteio apontou a distribuição de terras para os filhos de Zebulon, que é Zebulon, segundo as suas famílias, clã por clã. A fronteira de sua propriedade ia até Saride. De lá, dirigia-se para o oeste, chegava a Maralá, atingia Debechet, que é Debecete, e se estendia até o ribeiro de fronte, a Loquinian, que é Joquinão. De Saride, a fronteira fazia uma volta para o leste, para o lado do nascente do sol, em direção às terras de Quislot-Tabor. Prosseguia até Dabarat e subia para Jafia. Em seguida, continuava para o oriente até Gat-Efer e Et-Gassim. Chegava a Rimon Meteor e desenhava uma curva na direção de Neá. A fronteira norte se voltava em direção de Anatom e terminava no vale de Ifta-El. Nessa região também fazia parte do território de Zebulon, Catat, Nalaal, Siron, Ídala e Belém. Eram, pois, 12 cidades com seus povoados e aldeias vizinhas. Todas essas cidades com seus povoados foram a herança das famílias de Zebulon, clã por clã. As terras da tribo de Isacar. A quarta sorte saiu para Isacar, para os filhos de Isacar, segundo seus clãs. A sua propriedade abrangia Jezreel, Quesolut, Sunem, Afanraim, Sion, Ananhat, Rabit, Quizion, Ebes, Remete, Enganim, Enradar e Bet-Pazes. Os limites do território chegavam a Tabor, Zazima e Bet-Sermes, e terminava no Rio Jordão. Eram 16 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades, com seus povoados e aldeias vizinhas, foram a herança da tribo de Isacar, família por família, clã por clã. As terras da tribo de Asser. A quinta distribuição de terras por meio do sorteio foi feita para as famílias da tribo de Asser. Esses territórios incluíam as cidades de Alcat, Ali, Betem, Aksaf, Alammelec, Amad e Missal. A oeste, a fronteira chegava até Carmel, o Monte Carmelo, e Sion Libanate. Depois, virava para o oriente do lado do nascer do sol, em direção a Bet-Dagon. Alcançava Zebulon e o vale de Ifta-El, e dirigiam-se para o norte, para Bet-Emek e Neiel, atravessando Cabul à esquerda. Hebron, Reob, Amon e Caná, até a grandiosa Tisidom, que é Sidom. A divisa então retornava em direção a Ramá e rumava para a cidade fortificada de Tissor, que é Tiro. Virava no sentido de Oza e concluía sua demarcação no mar Mediterrâneo, na região de Aquizib, Umá, Afec e Reob, 22 cidades com suas aldeias próximas. Essa foi a herança da tribo dos filhos de Asser, segundo suas famílias e clãs, essas cidades e seus povoados. As terras da tribo de Naftali. Para os filhos de Naftali saiu a sexta sorte, e a distribuição das terras foi feita para as famílias da tribo de Naftali, clã por clã.
A sua fronteira ia de Elef e do Carvalho de Zaanim, passando por Adame, Negueb e Jabneel até Lacum, terminando no Rio Jordão. Ao ocidente, retornando para o oeste, a fronteira passava em Azanote Tabor e ia em direção a Ucoque. Chegava a Zebulon ao sul, a Ser a oeste e até Judá, a leste no Rio Jordão. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Rakate, Kineret, Adamar, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, em Anzor, Iron, Migdal, El, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes. Ao todo somavam 19 cidades mais seus povoados. Essa foi a herança outorgada aos filhos de Naftali, segundo suas famílias, clã por clã, as cidades e todas as suas aldeias vizinhas. As terras da tribo de Dan. O sétimo sorteio indicou as terras que foram distribuídas às famílias da tribo de Dan. O território da sua herança compreendia Zorá, Estaol, Ir, Semes, Salabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Eltec, Gibeton, Balalat, Jeude, Beni, Berac, Gat-Rimon, Merjacon e Rancon, e a região localizada defronte do Jope. Mas a tribo de Dan teve dificuldades para tomar posse das suas terras, e por esse motivo atacaram-na ao fio da espada e a tomaram. Estabeleceram-se em Lecém e lhe deram o nome de Dan por causa do seu antepassado, as terras sucedidas a Josué. Essa foi, portanto, a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo suas famílias e clãs, essas cidades e povoados. Havendo terminado a repartição da terra segundo as suas fronteiras, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Nun, uma herança no meio deles, como Yahvé havia ordenado. Deram-lhe a cidade que ele havia escolhido, Timnat-Será, que é a porção por frutífera, nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Essas são as partes da herança, os territórios que o sacerdote Eleazar, José, filho de Nun, e os chefes das famílias e clãs das tribos de Israel dividiram por meio do sorteio em Siló, na presença de Yahvé, a entrada da tenda do encontro, e assim concluíram a partilha da terra. Josué capítulo 20. As cidades para refugiados. Lemos em Êxodo 21, de 12 a 13, Números 35, 6 a 28 e Deuteronômio 4, 41 e 43, 19, de 1 a 13. Yahvé, o Senhor Deus, falou a Josué e lhe ordenou: designai as cidades de refúgio de que vos falei por intermédio de Moisés, onde poderá refugiar-se o homicida que matar alguém por acidente ou sem a real intenção, e que vos sirvam de lugar protegido contra o vingador do sangue da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e explicar a ocorrência às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para habitar entre eles. Se o vingador do sangue vier no encalço para executá-lo, não entregarão esse homicida nas mãos do homem de sangue, pois feriu o seu próximo sem querer e não intencionalmente por razões odiosas. Entretanto, o fugitivo deverá permanecer naquela cidade até o dia do seu julgamento por parte da comunidade e até que morra o sumo sacerdote que estiver servindo naquele tempo. Então poderá voltar para sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Por esse motivo, eles separaram Quedes na Galiléia, nos montes de Naftali, Siquém nos montes de Efraim e Kiriat Arba, que é Hebron nos montes de Judá. Do outro lado do rio Jordão, no planalto a leste de Jericó, no deserto, escolheram Bezer da tribo de Ruben, Ramote em Gileade da tribo de Gade e Golã em Bazã da tribo de Manassés. Essas, pois, foram as cidades designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que habitam entre eles, para que nelas possam refugiar-se de todo aquele que haja matado alguém por inadvertência ou acidente, e assim ser livre das mãos do vingador do sangue da vítima, até que receba a decisão do tribunal da comunidade. Josué capítulo 21. As cidades dos levitas. Vamos ler em 1 Crônicas 6, 54 a 81. Então os sacerdotes da família dos levitas dirigiu-se à presença do sacerdote Eleazar de José, filho de Nun, e dos chefes das famílias de todas as tribos de Israel,
quando ainda se achavam em Siló, na terra de Canaã, e lhes reivindicaram. E Yahvé, por intermédio de Moisés, ordenou que se nos desse cidades para nelas habitarmos e as suas pastagens para os nossos rebanhos. Os filhos de Israel deram então aos levitas de sua herança, segundo a ordem de Yahvé, as seguintes cidades com suas porções de terreno próprias para o pasto do gado. A sorte saiu primeiro para os clãs dos coatitas, família por família. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim e de Dan, e da metade da tribo de Manassés. Aos descendentes de Gerson foram distribuídas mediante sorteio 13 cidades das famílias das tribos de Isacar, de Asser e de Naphtali, e da metade da tribo de Manassés estabelecida em Bassã. Os filhos de Merari, segundo seus clãs, tiveram por sorte 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Dessa maneira, os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas pastagens, conforme Yahvé havia ordenado por meio de Moisés. A herança dos coatitas. Das tribos dos filhos de Judá e de Simeão, os israelitas designaram nominalmente as cidades que se seguem. Foram outorgadas aos descendentes de Arão, que pertenciam aos clãs coatitas dos levitas, porquanto para eles saiu a primeira sorte: Kiriat Arba, que é Hebron, com as suas pastagens ao redor nos montes de Judá. Ora, Arba era antepassado de Enaque, mas os campos e os povoados em torno da cidade, porém, deram-nas em propriedade a Caleb, filho de Jefoné. Aos filhos do sacerdote Arão deram Hebron, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, com suas pastagens, bem como Libna, também com suas pastagens, Jatir e suas pastagens, Estemoa e suas pastagens, Olom e suas pastagens, Debir e suas pastagens, Ain, Jutá e Bet-Semes, cada qual com os seus campos e pastagens. Foram 9 cidades dadas por essas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram-lhes Gibeon, Geba, Anatote e Almon, cada qual com os seus arredores. Eram 4 cidades. Total das cidades dos sacerdotes filhos de Arão, 3 cidades e seus arredores. Quanto aos clãs dos filhos de Coate, os levitas, remanescente entre os coatitas, as cidades que lhe couberam por sorteio foram entregues pela tribo de Efraim. Deram-lhes ainda Siquém, cidade do refúgio, para os acusados de homicídio, Gézer, Quibzaim e Bet-Oron, cada qual com seus campos e pastagem. Foram 4 cidades. Da tribo de Dan receberam Elteque, Gibeton, Aijaton e Gat-Rimon, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, coube-lhes Tanak e Gat-Rimon, cada qual com seus arredores. Foram 2 cidades. Concluindo, todas essas 10 cidades e seus campos e pastagens foram entregues aos outros clãs coatitas. Os clãs levitas, gersonitas, ganharam da metade da tribo de Manassés, Golã, em Bassã, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, e Bestera, cada qual com seus campos e pastagens, 2 cidades. Da tribo de Isacar, Quizion, Deberat, Jarnute e Enganim, cada qual com os seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Asser receberam Missal, Abdon, Elcate e Reob, cada qual com os seus campos e pastagem, 4 cidades. Da tribo de Naphtali, Quedes de Galiléia, cidade de refúgio para os suspeitos de homicídio, Amote-Dor e Cartom, cada qual com seus campos e pastagem, 3 cidades. Total das cidades dos gersonitas, de acordo com seus clãs, 3 cidades e seus arredores. A parte dos filhos de Merari. Para os clãs meraritas, o restante dos levitas coube-lhes por sorte as seguintes cidades: da tribo de Zebulon, Joquinão, Cartá, Dima e Nalaal, cada qual com seus campos e pastagem. Foram 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bezer, Jassa, Quedemote e Marfaate, cada qual com seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Gade, em Gileade, Ramote, cidade de refúgio para os perseguidos por terem matado alguém, Manaim, Esbom e Jassar, cada qual com os seus campos e pastagem, um total de 4 cidades.
Total das cidades distribuídas por intermédio de sorteio aos filhos de Merari, segundo seus grupos familiares da parte restante dos clãs levíticos, 12 cidades. O número total das cidades dos levitas no meio do território dos demais israelitas foi de 48 cidades com seus arredores. Essas cidades compreendiam as terras da própria cidade e mais seus campos e pastagens ao redor. Assim foi determinado para todas as cidades. Conclusão da partilha. Assim, pois, deu Yahvé aos filhos de Israel toda a terra que havia jurado dar a seus antepassados. Tomaram posse dela e nela se estabeleceram. Yahvé deu-lhes também paz e tranquilidade em todas as suas fronteiras, de acordo com tudo que jurara a seus pais. Nenhum dos seus inimigos pôde resseguir-lhes, porquanto o Senhor entregou todos eles nas suas mãos. De todas as promessas que Yahvé fizera à casa de Israel, nenhuma única falhou, tudo se cumpriu fielmente.